I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Vamos aqui a mais um ponto break para segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Antes de passarmos aos jogos, que vão ser 7 jogos que vou analisar para hoje, vamos fazer então um rescaldo daquilo que foi o dia de ontem. Em termos de jogos, tivemos vários jogos para vários gostos e feitios. Na minha opinião, um jogo que saltou logo à vista foi o jogo da Kudermetova, que teve muito consistente, principalmente com a sua backhand, a criar muitos problemas à jogadora americana, que teve reconhecível no primeiro set. O segundo foi melhor, mas não aproveitou os oportunidades em que a adversária estava mais pressionada. Kudermetov venceu a Rogers por 6-1 e 7-5. Depois passamos aqui para o jogo do Hugo Gaston contra o Caminori. O Gaston entrou a dar a break, mas depois não conseguiu confirmar e a partir daí não conseguiu se impor e foi abaixo emocionalmente, algo que o britânico aproveitou para explorar as inconsistências nas pancadas do francês, principalmente a tentar fazer drop shots. Ainda recuperou o break em atraso no segundo set, mas a servir para 6-5 sentiu a pressão e entregou o jogo ao jogador britânico. E aqui está o momento em que o Gaston perde completamente a cabeça. Tinha uma oportunidade de passar para a frente e depois não conseguiu, e isso gerou aqui algum desconforto ao jogador francês, que na rodada anterior tinha batido o John Isner, mas não conseguiu aqui. De salientar que o Gaston ainda no primeiro set, no final do primeiro set, teve ali um problema no tornozelo direito, que até recebeu alguma resistência por parte do fisioterapeuta, a pôr ali umas ligaduras para ver se conseguia se mover de outra forma, mas foi um jogador que tentou tudo na base do esforço e acabou por não conseguir levar a melhor. Depois temos aqui o jogo do Casper Ruud contra o Bublik, jogo que o Bublik estava mais preocupado em dar espetáculo do que propriamente jogar. O primeiro set muito aquém das expectativas do Bublik, que cometeu muitos erros não forçados e colocou apenas 54% dos primeiros serviços, e isso fez com que naturalmente o Alexander Bublik não conseguisse passar à próxima fase, e basta ver que no final do jogo este foi o complemento à rede. Ou foi um jogo de vários pontos fantásticos, mas depois não conseguiu, lá está, consumar a vitória. Depois temos aqui o jogo da Badosa contra a Puntenseva. O jogador espanhol não teve problemas em despachar a Puntenseva em 1 hora e 22 minutos por 6-3 e 6-2. Antes da partida, a Badosa teve um presente, Agüero. Não sei se terá sido por aí que ela se motivou ou não, mas brincadeira à parte, foi, lá está, uma foto que ficou registada. Depois temos o jogo do dia, na minha opinião, era o Kyrgios contra o Fábio Fognini, e foi um jogo fantástico, onde o Kyrgios venceu em 1 hora e 4 minutos por 6-2 e 6-4. Um jogo onde o Kyrgios esteve muito bem em todos os aspectos, em serviço, no return, na subida à rede, a fazer trick shots, como a gente costuma chamar, e foi um jogo, um dos jogos mais interessantes do dia, por tudo o que colocava em jogo. Dois jogadores com muito talento, dois jogadores com uma personalidade muito forte, mas acabou por servir o Kyrgios. Kyrgios, que em Miami, como vocês podem ver aí pela imagem, o recorde foi em 2006, 2007, onde chegou às meias finais, e depois em 2018, 2019 chegou à ronda 4, e aqui também chega aos oitavos de final.
de Miami. A dizer que depois do jogo ele foi entrevistado e ele disse que não estava muito preocupado com os resultados, que preferia focar-se no seu jogo, na qualidade do seu jogo e também naquilo que é a vertente de pares que está a disputar também Miami com o Kokinakis, e parece que ele está a tentar abstrair-se um bocadinho dos resultados e tentar apreciar a modalidade que, como já sabemos por palavras do Kyrgios, não gostava de ténis, simplesmente utilizava o ténis para ganhar dinheiro e fazer a sua vida. Aqui parece estar a conseguir apreciar mais e isso poderá ser muito interessante. Depois temos aqui o jogo um jogo muito interessante que foi da Fruvirtova contra a Azarenka. A Azarenka acabou por desistir a meio do segundo set por problemas físicos. No entanto, a linda Suvirtova continua a somar vitórias e está nos oitavos de final, depois da Azarenka ter desistido da partida a meio do segundo set, mas posso dizer que a jogadora de 16 anos, sim, ela tem apenas 16 anos, mostrou uma qualidade e, como vocês podem ver aqui nesta pancada, muita qualidade, e é uma jogadora que, se tiver, lá está, um bom acompanhamento, um bom treinador e tiver focada naquilo que é a sua causa pelo ténis, poderá ser uma jogadora que daqui a alguns anos não tenho a mínima dúvida que estará a jogar contra as melhores e a ganhá-las. Por isso é preciso ter sempre cuidado contra esse tipo de jogadoras. Depois temos aqui um jogo que tinha colocado no ponto break anterior, Kalinina contra a Bia Badatmaia. A jogadora brasileira venceu o primeiro set e esteve a vencer por 2-0 o segundo, mas depois deixou escapar o jogo e embarcou na armadilha emocional da adversária. A adversária foi renovando as esperanças com o jogo. A jogadora paulista vai voltar a competir no WTA 250 de Bogotá a partir de 4 de Abril, para quem estiver interessado em seguir esta jogadora brasileira, que mostrou aqui, e foi uma jogadora que eliminou a Maria Sakkari, e esperava-se que ela conseguisse passar aqui a Kalinina, mas a Kalinina, por toda aquela situação da Ucrânia e por aí fora, acabou por sufocar toda a energia, tentar, mesmo quando o jogo já parecia perdido, continuou sempre a lutar, e lá está, acabou por conseguir vencer então a Bia Haddad Maia. Acho mais de mérito da Bia do que propriamente de mérito da Kalinina. No entanto, não podemos menosprezar aquilo que foi feito pela jogadora ucraniana. Depois tivemos aqui a Jéssica Pegula contra a Rybakina, um jogo que não teve, lá está, muita história, porque a jogadora da casa não deu chances à jogadora adversária, à Rybakina, que, lá está, que cometeu muitos erros, principalmente na definição do seu primeiro serviço. O fator público ajudou uma exibição a roçar a perfeição da Pegula, e quando é assim, não há nada a fazer, e principalmente no dia de ontem, onde os favoritos normalmente ganharam e não houve grandes margens para trabalhar os jogos, principalmente nessas situações, é preciso ter uma gestão de banca acautelada, porque é principalmente nesses jogos que nós temos mais tentação para entrar mais e tentar cobrir a nossa primeira posição, fazer outra entrada para tentar evitar o red. Simplesmente temos que aceitar, são coisas normais na vida do apostador. Depois temos aqui o jogo que também foi interessante, foi o jogo do Carreno Busta contra o Sinner, um jogo que podia ter ido para qualquer lado. O Carreno Busta entrou muito bem, depois ali perde o segundo set, lá está, mas foi um jogo muito renhido, e basta ver que foi um jogo que foi decidido em 3 horas e 13 minutos, um jogo que, como vocês podem ver aqui nesta jogada, foi um jogo sempre assim, sempre de grandes pontos, sempre tudo, nenhum jogador deu o ponto por vencido, estava sempre a lutar, sempre à procura de tentar fragilizar o adversário. O jogo sorriu mais ao Sinner, mas mesmo assim foi um dos bons jogos que tivemos no dia de ontem. Bem, feito o rescaldo de ontem, vamos então para os jogos de hoje. O primeiro jogo que eu escolhi desses 7 jogos que vou analisar foi o jogo do Brooksby contra o Alberto Bautista Agut. O mercado dá favoritismo ao jogador americano, especialmente por ele jogar em casa. Será o primeiro jogo entre os dois, o que se espera um jogo mais equilibrado à partida do que a outro sugere, porque, como já expliquei em outros pontos de break, normalmente quando isto acontece, uma coisa é preparar o jogo com base naquilo que se vê, outra coisa é conseguir adaptar o jogo com base naquilo que é a percepção do jogo, a sensibilidade do jogo,
a velocidade de responder àquela bola. Uma coisa é ver na televisão, outra coisa é sentir na tua própria raquete a velocidade da bola que vem de uma raquete ou de outra. E aqui espero um jogo mais equilibrado. Sinceramente, acho que o Roberto Batista Agudo tem aqui 2 pontos que jogam a seu favor. Fator experiência e fator resiliência, resistência física e mental. É um jogador que nunca dá um ponto por perdido. É um jogador muito sólido. E o Brooksby é um jogador que tem alternado, sinceramente. E o Brooksby, podemos dizer que já na ronda anterior, ou há 2 rondas, podia ter sido desqualificado porque, teoricamente, acabou por acertar com a raquete no árbitro de linha, e isto normalmente dá desqualificação. Não deu por ser o jogador da casa. Se fosse outra situação qualquer, daria desqualificação. O Brooksby no primeiro jogo em Miami venceu o Basaksehir por 6-3 e 6-1 em 1 hora e 11 minutos. Já o espanhol venceu o polaco Marc Cash por um duplo 6-3 em 1 hora e 15 minutos. A minha aposta para esse jogo será aqui na vitória do Roberto Batista Aguto, que está a modo de 2,18, e a longo prazo acredito que o espanhol ganharia pelo menos 50% dos jogos frente ao jogador americano. Por isso a minha aposta para esse jogo será no Roberto Batista Aguto, que eu acho que está com um modo muito, muito interessante. Partimos aqui para o próximo jogo, será o lote Ares contra um Nishioka. O mercado há uma vantagem ao sul-africano e eu acabo por concordar com isso, já que ele venceu o único jogo entre os dois o ano passado, ainda no Wells, em solo americano, por 6-3 e 6-4. O Ares vem de uma vitória confortável sobre o Shapovalov por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4 em 1 hora e 19 minutos. Já o jogador japonês ultrapassou o Evans em 2-1, com os parciais de 3-6, sim, perdeu o primeiro set, depois conseguiu dar a cavalhota por 6-4 e 6-3 em 2 horas e 19 minutos. Eu aqui calculei as horas em corte porque eu acho que poderá ser determinante. Porquê que eu digo isto? Porque o Ares, o total de horas em corte do Ares é de 2 horas e 41 minutos. O total de horas em corte do Nishioka é de 7 horas e 47 minutos. Porquê? Porque o Nishioka teve que jogar mais, porque teve que jogar a qualificação, tem mais jogos nas pernas e o Ares tem menos 5 horas e 6 minutos do que o jogador japonês. E isso, pensando que não, pode pesar, e por isso aqui eu não vou na vitória do Ares a 1,55, mas sim vou aqui no Ares, por exemplo, menos 3,5 ou menos 2,5. Eu iria mais para o menos 2,5, porque é sempre preferível, porque diferença de 3 jogos, por exemplo, um 6-4, 6-4, por exemplo, já dá. O 3,5 também dá, mas é um 3,5 que tem valor, mas vai sempre depender daquele primeiro set, porque acredito que o japonês sabe que está em déficit físico e vai querer despachar o jogo, vai querer acelerar mais o jogo, vai querer ser mais agressivo. No entanto, eu acho que essa linha menos 2,25 do Lotaris parece-me ser indicada para esse jogo. Depois temos aqui um jogo que tem estado sempre a bater no ceguinho, vocês já sabem. Eu não concordo com esta odd do Urkash. Já no jogo o, um, contra o Rinderk Nash foi um jogo muito complicado, um 7-6, 6-2 em 1 hora e 39 minutos. No tie-break o Plaque teve a perder por 5-3 e podia ter perdido aquele primeiro set, mas soube explorar alguma ansiedade do jogador francês em fechar o jogo rapidamente e cometeu alguns erros não forçados. A partir daí soube gerir melhor o jogo e melhor as emoções e conseguiu fechar o segundo set num 6-2, mas foi um jogo longe de ser fácil para o Polaco, principalmente aquele primeiro set. O Karatsev venceu o Humberto, um 7-5, 6-2, em 1 hora e 47 minutos. Um início de jogo mais equilibrado, mas depois conseguiu aproveitar a inconsistência no jogo do jogador francês, que não está a viver propriamente um início de temporada favorável. O confronto direto, temos uma vitória para cada lado, sendo que o polaco venceu o último jogo entre os dois, ainda no ano passado, por 2-0. No entanto, aqui esperamos um jogo mais equilibrado do que o sugere. O Karatsev é um jogador mais sólido que o Rinderk Nash, pelo que vemos um jogo mais longo. Por isso aqui a minha sugestão seria ou entrar no over
E aqui tínhamos que esperar para a live, porque eu gostava da linha do over e meio, mas 1,57 não me arrisco. Mas podemos, por exemplo, aqui explorar um Karatsev, por exemplo, mais 3,5, na perspectiva de ser dois sets longos e acabar por perder por 2-0, mas ser dois sets longos, por exemplo, um 7-6, 7-5, essa aposta acaba por ser vencedora. Por isso, temos aqui que ver, dependendo daquilo que é os jogos, não é? Porque isso aqui significa que o Karatsev não perde por mais 4 jogos de diferença. Um 72 não é a odd ideal, um 80, um 85 seria assim a odd ideal para esse jogo, mas quem puder ver o jogo e depois explorar em live seria melhor do que tentar adivinhar o que vai acontecer, embora eu acho que vai ser, como eu disse, um jogo mais longo do que as odds estão a prever. Depois temos aqui o jogo entre o Taylor Fritz e o Tommy Paul, que é um jogo, para quem não sabe, entre dois melhores amigos. O Fritz vem de uma vitória por 2-1 frente ao Kukushkin, por parciais de 6-3, 5-7 e 6-3 em 2 horas e 8 minutos. O Fritz venceu, por exemplo, o torneio de Indian Wells ao bater o Rafa Nadal na final, mas ambos os jogadores estavam em super-rendimento físico. Do outro lado do corte, o Tommy Paul venceu o Khachanov por 2-1, com parciais de 6-4, 3-6 e 7-6. Um jogo que podia ter caído para qualquer lado, mas o americano soube trabalhar melhor os pontos mais importantes. No confronto direto e cumprindo o requisito de 18 meses, para quem não sabe o que é o requisito de 18 meses, o confronto direto para mim só vale num período máximo de 18 meses, um ano e meio. Tudo o que é jogos superior a este período já não contabilizo, porque os jogadores mudam muito, a época já é longa. Se na presente época já costumam oscilar muito, imagino o que é em 2 anos ou mais. Por isso, aqui cumprindo o requisito de 8 meses, temos uma vitória para cada lado. A mais recente é do Tommy Paul em Estocolmo por 2-0, frente ao Fritz. Com esses dados, esperamos uma partida mais equilibrada. Achamos a odds do Fritz estar ligeiramente desajustada. A odd devia estar mais perto de 1,80. Porque o Fritz tem muitas horas e fisicamente pode quebrar frente ao seu melhor amigo Tommy Paul, que fez uma boa partida frente ao Khachanov, mostrou ser um jogador maduro na tomada de decisão e parece-me que esta odd 1,60 parece estar desajustada. Outros mercados que poderiam ser interessantes explorar seria um handicap positivo a favor do Tommy Paul, mas seria um mais 3,5, por exemplo, que um 42 não é aconselhável de todo entrar, porque para mim devia estar na casa de um 60 e não um 42. Depois temos aqui o jogo do Sebastián Corda contra o Kemnovic. O Corda venceu o Alberto Ramos Vinolas em 2 horas e 42 minutos, com os parciais de em 2 horas e 42 minutos, no jogo em que o espanhol ganhou o primeiro set e esteve a liderar o tie-break do segundo set por 5-2 e até teve match point, mas não conseguiu aproveitar e fechar o jogo. O Kemnovic venceu o Aliassime, um dos cabeças de série de Miami, por parciais de 6-4 e 6-2, num total de 1 hora e 35 minutos. Será o primeiro jogo entre ambos, pelo que vemos alguma vantagem para o jogador sérvio, que tem menos horas em corte e tem um estilo de jogo que vai incomodar o jogador americano, que joga com o público a seu favor. Aqui, uma vez mais, como fiz no jogo anterior, que precisei desses dados, que foi o jogo do Nishioka. Aqui o Corda tem 3 horas e 55 minutos em corte. O Kemnovic tem menos um pouco, tem 3 horas e 14 minutos. A diferença é de 41 minutos. Não é uma grande diferença, mas fica aqui o dado. Aqui, na minha opinião, iria para o Kemnovic. Acho que é um jogador que vai aproveitar melhor a pressão de jogar em casa e é um jogador que está muito bem e principalmente por ter ganho um cabeça de série, onde entrou com o modo, imagine-se, no modo de 3 para ganhar o Aliassime, venceu, vem motivado e aqui vai tentar explorar, lá está, as debilidades do jogo do Corda, principalmente bolas mais curtas, variar o spin, variar a profundidade de bola e tentar explorar o segundo serviço do americano, que não é tão consistente quanto isso. Depois temos aqui o jogo da Daniela Collins contra a Jaber. A jogadora da casa venceu a Zvonareva por 2-0 por parciais de 6-1 e 6-4 em 1 hora e 17 minutos. Já a Jaber derrotou a Canepi também por 2-0 em um pouco mais de 1 hora.
Em termos estatísticos, destacar que cada uma das jogadoras tem uma vitória em 2 jogos disputados entre elas. A Jaber é uma jogadora que usa mais a força da técnica e gosta de criar algumas armadilhas mentais nas jogadoras adversárias. Por outro lado, temos uma jogadora que, depois de uma paragem desde Dubai, apareceu aqui a praticar um ténis muito interessante e a mostrar capacidade para chegar longe neste torneio e até de o vencer. A minha aposta para esse jogo seria na jogadora da casa, mas prevejo um jogador, um jogo difícil. Aqui, o modo 180 a longo prazo, jogar em casa, ter feito uma pausa para pensar na sua carreira, tirar tempo também para si. Apareceu aqui a jogar um bom ténis, jogo a favor do público, que muitas vezes é determinante. Acho que o modo 180 a longo prazo contra uma Jaber, prevejo que esse jogo seja mais para a Collins do que para a Jaber. No entanto, como disse, será um jogo naturalmente difícil, porque a Jaber também é uma jogadora muito tecnicista, uma jogadora que varia muito o seu jogo e pode prejudicar claramente a Collins. Pois, por último, e não menos importante, um jogo que já vai ser à meia-noite, se os horários estiverem bem estabelecidos. Sabemos que muitas vezes os jogos não começam a horas, mas aqui o último jogo da lista seria a Petra Kvitova frente à Kudermetova. A Kvitova venceu a Lauren Davis por 7-5 e 6-1 em 1 hora e 23 minutos. Num primeiro set que houve breaks e contra-breaks, com ambas as jogadoras terem muitas dificuldades em fecharem os seus jogos de serviço. No entanto, a Kvitova, a experiência imperou e claramente aproveitou ali alguns momentos onde a Lauren Davis oscilou mais, principalmente na reta final do primeiro set, onde aí as emoções trabalham mais, onde há mais pressão para fechar e acabou por sentir esta dificuldade. A Kudermetova derrotou a Rogers, a jogadora também da casa, por 6-1 e 7-5, em 1 hora e 29 minutos. A jogadora da casa fez um primeiro set terrível, com as emoções a trabalhar, a atrapalharem na hora de tomar as decisões. A Kvitova venceu os últimos 2 jogos entre as duas, em Cincinnati o ano passado e em Madrid. Tendo em conta esses fatores, a odd com valor para esse jogo será a odd da Kvitova, que é a odd até mais alta aqui na Betano, que é a casa que nós estamos a utilizar para esse objetivo. Está com modo 1,93. Eu acho que até as odds deviam estar ligeiramente trocadas. Eu acho que quem é favorito é a jogadora checa e não a jogadora russa. E aqui a minha aposta seria então na Petra Kvitova. Pessoal, este foi o nosso ponto break de hoje. Não se esqueçam de deixar aí o like na transmissão, subscrever o canal se ainda não subscreveram e ativar o sininho das notificações para receberem sempre os vídeos mal eles sejam publicados. E até uma próxima.